Se Deus inicialmente criou Satanás como perfeito, de onde se originou sua natureza maligna? Se Deus é perfeito, como o mal encontrou seu caminho no mundo? Qual foi a fonte do desejo inicial de Satanás de se tornar mal? Assim como todos os anjos, Deus originalmente trouxe Satanás à existência por meio do ministério do seu Filho Jesus Cristo, conforme confirmado em João, capítulo 1, versículo 1 ao 3. A passagem afirma: no início era a palavra, e a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Ele estava com Deus no começo. Por meio dele, todas as coisas foram feitas. Sem ele, nada foi feito do que foi feito. Isso significa que toda criatura deve sua existência a Deus, e nada surgiu sem ele. É crucial notar que todas as criações de Deus, incluindo Lúcifer, que mais tarde se tornou Satanás, foram inicialmente perfeitas. Então, se for esse o caso, como a imperfeição e o mal entraram no mundo? Como a humanidade e até mesmo alguns anjos foram corrompidos? Como a natureza de Satanás tornou má? Neste episódio, forneceremos respostas e perguntas. A queda de Satanás da graça é verdadeiramente notável. Para compreender isso, vamos explorar como o profeta Isaías descreveu a origem e a queda de Satanás. Isaías descreveu: você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da aurora. Você foi cortado ao chão, você que enfraqueceu as nações. Você disse em seu coração: eu subirei no céu, levantarei meu trono acima das estrelas de Deus. Vou sentar no monte da assembleia nas partes remotas do norte. Vou subir acima das alturas das nuvens. Eu me tornarei o mais alto. Ainda na realidade, você será levado ao Sheol, aos recessos remotos da cova. Isaías 14, 12 ao 15. Ezequiel pintou um quadro ainda mais vivido do estado perfeito inicial de Satanás e sua descida ao abismo. Ele descreveu Satanás dizendo: você estava no jardim de Deus, adornado com todas as pedras preciosas, rubi, topázio, diamante, berilo, ônix, jasper, safira, turquesa e esmeralda, habilmente trabalhados em configurações e tomadas. Eles foram preparados no dia em que você foi criado. Você era o querubim ungido que cobre e protege, e o coloquei lá na montanha sagrada de Deus. Você caminhou entre as joias cintilantes, irrepreensíveis em seus caminhos, desde o dia da sua criação até que a injustiça e o mal foram encontrados em você. A abundância de seu ofício o levou a se encher de ilegalidade e violência. Assim fosses expulso como coisa profana e indigna do monte de Deus, e eu te destruí, cobrindo o querubim do meio das pedras de fogo. Ezequiel 28, 13 ao 16. Quando Satanás se rebelou contra Deus, ele não apenas causou a ira de Deus, mas também persuadiu uma parte dos anjos a se juntar-se a ele nesta rebelião. Estimativas sugerem que cerca de 1/3 seguiram Satanás em seu desafio. Consequentemente, Satanás e os seguidores tornaram-se profundamente malévolos e antagônicos em relação a Deus, seu plano divino e os seres humanos que o criou. O termo perfeição encapsula as extraordinárias qualidades pessoais e morais de Satanás em sua criação. Ele não era apenas sábio, mas também possuía uma beleza requintada. Ele carregou o selo de excelência, irradiando perfeição em beleza e caráter de sua própria criação. Tanto Isaías quanto Ezequiel afirmam que Satanás detinha o posto mais alto de todos os seres criados no universo. É evidente que ele compartilhava um relacionamento especial e íntimo com Deus, habitando em sua montanha sagrada, simbolizando o lugar de glória visível de Deus. O relato revela que, apesar de ser considerado um anjo perfeito, a iniquidade foi descoberta dentro dele. A chave para o entendimento está em Ezequiel, capítulo 28, versículo 17, onde afirma que seu coração era orgulhoso e arrogante por causa da sua beleza. Você corrompeu sua sabedoria por causa de seu esplendor. Aqui em Mentiras, a razão. Devido ao orgulho excessivo e à auto-obsessão de Satanás, sua sabedoria foi contaminada. Ele se fixou em sua própria beleza, negligenciando a glória de Deus. Essa auto-absorção levou à sua queda. Essa revelação enfatiza o perigo do orgulho e do egocentrismo. Em Lucas capítulo 10, versículo 18, Jesus relata ter testemunhado a queda de Satanás do céu, comparando-a à de um relâmpago. Para compreender o significado completo da declaração de Jesus, é crucial considerar o contexto em que ele fez essa revelação. Este evento ocorreu quando os 70 discípulos enviados
enviado por Jesus para evangelizar e pavimentar o caminho para o retorno de Jerusalém. Radiantes e talvez orgulhosos, eles alegremente relataram a Jesus: Senhor, até os demônios estão sujeitos a nós em seu nome. Em resposta, Jesus o advertiu contra sucumbir ao orgulho, observando: Eis que vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Esta declaração profunda de Jesus serve como um severo aviso sobre o orgulho. Ele sugere que sua autoridade sobre os demônios, embora fortalecedora, não deve levar ao orgulho excessivo, pois um pecado pode abrir caminho para outros pecados, assim como a arrogância de Lúcifer levou à sua queda da graça e à expulsão do céu. Os discípulos devem prestar atenção a esta lição e permanecer humildes em seu ministério. O orgulho de Lúcifer o levou a se exaltar, resultando em seu destronamento por Deus. Ele foi expulso de sua posição privilegiada sobre a montanha de Deus. Esse evento marcou a descida de Satanás à terra após seu pecado original. Seu castigo final o espera na forma de um lago de fogo, conforme mencionado por Cristo em Mateus capítulo 25, versículo 41. Satanás introduziu o mal no mundo, apesar de sua perfeição na criação. Devido ao seu desenvolvimento de orgulho e arrogância, o mal se originou da transformação de Satanás de algo belo e perfeito em pecado e imperfeição. Seu orgulho a contemplar e tentar várias ambições audaciosas. Ele declarou: Eu ascenderei ao céu. Embora já estivesse acesso à presença de Deus, Satanás pretendia habitar na morada de Deus, ansiando a ser reconhecido como igual a Deus. 2. Ele proclamou: Eu levantarei o meu trono sobre as estrelas de Deus, com estrelas simbolizando anjos. Aqui, Satanás procurou levar sua autoridade acima de outros seres celestiais. 3. Ele disse: Eu me assentarei no monte da Assembleia, um monte associado à administração do reino de Deus e governo messiânico de Jerusalém. A ambição de Satanás se elevou para governar todos esses assuntos. 4. Sua afirmação final foi: Vou me tornar o mais alto, representando o ponto culminante de sua rebelião. Essa declaração mostrou seu desejo audacioso de ser igual a Deus. Como resultado de sua rebelião, alimentada pelo orgulho e autoabsorção, a personalidade outrora perfeita de Satanás passou por uma profunda mudança de perfeição para imperfeição. A santidade que Satanás, uma vez derivado de seu Criador, foi perdida, substituído pela corrupção. Embora o momento exato da queda de Satanás não seja declarado na Bíblia, podemos inferir certos prazos através de evidências bíblicas. Ocorreu algum tempo depois da criação original dos céus e da terra. Se Satanás caiu antes ou depois da criação da humanidade, permanece incerto, mas é evidente que sua queda antecede o capítulo 3 de Gênesis, onde a tentação de Adão e Eva é registrada. Satanás enganou com sucesso e persuadiu alguns anjos a se juntarem a ele em sua rebelião, levando à sua decadência moral e irreversível. Após essa sedução, não houve volta para eles. Eles estavam destinados a uma vida de pecado e destruição. Apocalipse capítulo 12, versículo 4, ilustra simbolicamente como um terço das estrelas do céu, representando os anjos, foram varridas pelo dragão Satanás em sua tentativa de frustrar os planos de Deus. É vital lembrar que a mesma Bíblia que registra o início e a existência do mal também retrata Deus como completamente justo e perfeito em todos os seus caminhos. Deus vê o pecado como extremamente perverso, enfatizando que a tentação não se origina dele e é merecedora de julgamento. Deus não promove ou perpetua o pecado, como afirmado em Tiago capítulo 1, versículo 13. A tentação surge de nossas próprias falhas. Deus está além da tentação e não tenta ninguém. A queda de Satanás estava enraizada em seu orgulho, derivando de sua beleza, o que levou à sua expulsão da presença de Deus. Seu orgulho e sua autoimportância corromperam sua mente e ele continua a ser movido por esse orgulho, buscando usurpar o que por direito pertence a Deus. Compreender o orgulho de Satanás serve como uma lição preventiva que nos orienta a evitar tal arrogância em nossas próprias vidas por meios da presença fortalecedora do Espírito Santo. Que a graça de Deus
continue a nos proteger da tentação do pecado e das armadilhas de Satanás. Deixe um amém se você concorda e compartilhe com alguém que precisa saber dessa mensagem.